Muito bem, estou aqui com o Visual Studio em execução. Estou aqui na máquina real, tá? E para que eu observe quais são as ferramentas que já estão instaladas no Visual Studio, eu venho aqui no menu Ferramentas, Obter ferramentas e funcionalidades, tá? E ao clicar neste menu, ele algumas vezes pede para você atualizar o instalador. É só aceitar e ele vai atualizar o instalador para você. Caso o instalador já esteja atualizado, você vai verificar quais são as ferramentas que estão instaladas na sua versão do Visual Studio, tá certo? Se você já tiver com o Visual Studio instalado, então, né, no meu caso aqui é a versão 2017, você vem aqui e você vai marcar as opções, essa daqui, ó, ASP.NET, e essa daqui, ó, desenvolvimento mobile com .NET, tá? E é isso. Na aplicação Ionic e Cordova que nós desenvolvemos, também foi com o Visual Studio, né? Eu fiz um vídeo mostrando a instalação do Visual Studio, tá? E no final do vídeo eu mostro quais são as opções que devem ser marcadas, né? Durante o vídeo eu apresento quais são as opções que devem ser marcadas na instalação, tá? É o mesmo procedimento, tanto para a aplicação do Ionic e Cordova como aqui para os Xamarin Forms, porque quando eu instalei o Visual Studio naquele momento, eu também marquei aqui essas duas opções, tá? Então eu vou deixar você com esse vídeo, né? Logo em seguida você vai ver esse vídeo, o mesmo vídeo que foi feito para o Ionic e Cordova, porque o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Muito bem, vamos ver agora como você vai fazer para instalar o Visual Studio, né? Na minha máquina real eu já tenho o Visual Studio instalado, tá? Então eu abri aqui uma máquina virtual só para mostrar para você onde é que você vai pegar o Visual Studio, né? Qual a versão que você vai instalar, tá? Existe uma versão mais enxuta do Visual Studio que é apenas para o desenvolvimento dessas aplicações web, tá? Dessas aplicações híbridas no caso, tá? Mas eu estou utilizando o Visual Studio padrão, tá? Porque eu também vou construir essa aplicação utilizando o Xamarin, né? Tanto o Xamarin Visual, aquele que você arrasta os componentes, como o Xamarin Forms, tá? São outras duas aplicações que eu vou desenvolver. Então instale logo o Visual Studio completo, ok? Mas você pode procurar por essa versão mais enxuta que existe do Visual Studio, tá? No entanto, nesse treinamento nós vamos utilizar a versão completa do Visual Studio, ok? Vamos ver aqui, ó, Visual Studio, aqui é um Tech Tudo. Deixa eu procurar por Visual Studio 2017. Aqui está. Quando você procura então o primeiro link que aparece lá, seja no Google, ou no Bing, ele vai trazer para cá, ó, Visual Studio. O que há de novo no Visual Studio 2017, né? Então aqui tem uma paginazinha de apresentação da IDE, tá? Nós vamos então clicar nesse botão, né? Só apontar para cima desse botão, ele já nos fornece três opções: Community, Professional e Enterprise, tá? Nós vamos instalar a versão Community, né? Que é uma versão gratuita e que vem com tudo que a gente precisa, tá bom? Essa é uma das grandes vantagens de utilizar o Visual Studio, ele é gratuito. E essas ferramentas que nós estamos utilizando, né, o Ionic e o Cordova, tá? São todas ferramentas gratuitas. Ele está perguntando se eu quero executar ou salvar. Vou pedir para executar. Vamos aguardar. Tá me informando aqui que o download foi concluído. Ele deveria então ter executado já uma telinha. Vou clicar em executar aqui. Pronto. Ó. Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações? Sim.
e ele vai começar a instalação do Visual Studio. Nós não vamos ver toda a instalação, né, porque é muito demorada a instalação do Visual Studio, tá? Só a parte de download demora bastante. Vamos ver aqui até onde nós podemos seguir nessa instalação sem que ele nos peça bastante tempo, né, para realizar os downloads, tá? O download dos pacotes. Aqui, para saber mais sobre privacidade, aperte aqui na declaração de privacidade. Se você clicar em continuar, você vai concordar com os termos de licença. Clicando aqui, você vai ver quais são esses termos. Eu vou continuar. Ele pede aí um minutinho para realizar alguma tarefa. Vamos aguardar um pouco. Se você já trabalha com Visual Studio, é uma mão na roda, né? Se você já utiliza aí o C Sharp, utiliza o Xamarin, WPF, WCF, enfim, qualquer outra coisa com Visual Studio, então você já está em casa em relação à IDE, né? Você vai apenas agora aprender a utilizar o Visual Studio para desenvolver as aplicações mobile com o Cordova, o Ionic, né? Utilizar o TypeScript, utilizar o SQLite, né? Então, enfim, você vai aprender a utilizar outras tecnologias dentro da IDE que você já conhece, né? Se você ainda não conhece o Visual Studio, então chegou o momento de você conhecer uma das melhores IDEs do mercado, né? Inclusive o editor de código do Visual Studio é, na minha opinião, um dos melhores que nós temos disponíveis em relação a grandes IDEs, tá? Se você vem do Delphi, por exemplo, você vai ver que tem muita coisa similar, muita coisa parecida no Visual Studio, tá? Em relação à IDE, eu estou me referindo. Demorando um pouquinho. Talvez na sua máquina seja um pouco mais rápida, que eu estou utilizando uma máquina virtual. E as coisas costumam demorar um pouquinho mais numa máquina virtual. Enquanto ele pede esse minutinho ali, vamos dar uma olhadinha aqui nas características do Visual Studio. Aqui você vê o editor de código dele, a linguagem padrão que é o C Sharp.
integração de aplicativos com a nuvem, né, já que a Microsoft ela tem a Azure. Aplicações móveis, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho do Xamarin, né? Conectar e ajustar aplicativos móveis nativos com Android, iOS e Windows. Nós vamos trabalhar com o Xamarin, tá? Essa mesma aplicação aí, nós vamos vamos construí-la também com o Xamarin. E aqui embaixo ele fala, olha, do Apache Cordova, tá? Que é o que a gente vai estudar durante esse treinamento. Aqui vem a parte da instalação de componentes individuais. E opa, ele vai abrir alguma coisa aqui pra gente agora, né? Vamos aguardar para ver o que é. Essa telinha que abriu aqui agora é a telinha do instalador, tá? Pronto. Muito bem, então chegamos aqui, ó. Nós temos aqui as cargas de trabalho, desenvolvimento com a plataforma universal do Windows, desenvolvimento para desktop com o .NET, desenvolvimento para desktop com C++, aí vem o web e nuvem, aqui é na parte do Windows, né? O web e nuvem, você pode instalar ASP.NET, Azure, Python, Node, armazenamento de dados, tá? Aí vem mais embaixo aqui, ó, celular e jogos, .NET, Unity, JavaScript, C++, tá? Então, o que é que você vai marcar para este treinamento aqui, tá? Aí tem componentes individuais e tem os pacotes de idiomas, tá? No caso, eu vou deixar português do Brasil, que você pode colocar esses três para Windows, ok? Aqui embaixo, web e nuvem, coloque o ASP.NET, coloque também o desenvolvimento para Azure, Python não tem necessidade, Node.js é bom você colocar, armazenamento de dados, marque essa daí também, ciências e dados e análise, né, vai utilizar aí o Python, não precisa, Office, SharePoint, complementos do Office, também não precisa marcar isso aí. Celular e jogos, marque do Xamarin, marque o do Cordova. Aqui nós temos jogos com Unity, não precisa marcar isso aí, nem esse com C++ e nem esse aqui, tá? Então marca esses dois aí de cima. Aqui embaixo outras ferramentas, extensão do Visual Studio, novos comandos, analisadores de código, não precisa marcar isso aqui, não precisa marcar isso do Linux. Multiplataforma.NET, é bom marcar isso aqui, tá? Marca isso aí também. Marcou tudo isso daí, o que você faz agora? Você vem aqui e clica em instalar. Ó, o tamanho da instalação vai ser 37 GB, por isso que vai demorar bastante, né? Para ele baixar tudo isso daí, ó. Tá? Até que ele baixe tudo isso aí e instale, vão demorar aí algumas horas, né? Provavelmente mais do que uma hora, tá? Dependendo da sua conexão com a internet, pode demorar 2, 3 horas, enfim, né? Então eu não vou esperar, nós não vamos esperar todo esse tempo aqui, evidentemente, né? Mas era para mostrar qual é a versão que você pega e quais são os recursos que você deve instalar, tá? Quando concluir a instalação, o Visual Studio vai estar prontinho na sua máquina para ser utilizado, tá bom?